Olá! Na nossa conversa de hoje, a gente vai mergulhar fundo num tema que é super atual: identidade. Mas esquece aquela ideia de que identidade é uma coisa fixa, que a gente tem que descobrir e pronto. A gente vai olhar para ela como uma história. Uma história bem complexa, que está sempre mudando e que, no fundo, somos nós que escrevemos. E para começar, já lanço uma pergunta para a gente refletir junto. Quantas versões de uma mesma pessoa existem? Pensa bem, tem uma versão para o trabalho, outra para os amigos, uma para a família e, claro, aquela que aparece nas redes sociais. Essa sensação de ter vários eus é exatamente o ponto de partida da nossa análise. Então vamos lá, vamos mergulhar nisso. Muita gente hoje em dia sente que o próprio eu é meio inconsistente, sabe? Até meio fraturado. Vamos dar uma olhada em como as pressões do nosso mundo moderno acabam criando essa sensação. Primeiro de tudo, a identidade virou uma performance. Especialmente nas redes sociais, né? No Instagram, no TikTok, a gente é super incentivado a montar, a apresentar a melhor versão possível da gente. Não é quem a gente é o tempo todo, mas sim uma atuação, sabe? Uma performance que é toda pensada para o público. E no trabalho, então? A identidade ficou bem estável. As gerações passadas, talvez, tivessem uma identidade profissional muito mais sólida, mais definida. Hoje, com a economia mudando o tempo todo, o trabalho flexível, as trocas de carreira, essa parte da nossa identidade ficou muito mais líquida e, às vezes, até bem precária. E tudo isso, claro, reflete aqui dentro, na nossa cabeça. A gente acaba com uma identidade fragmentada. É aquela sensação de ter vários eus convivendo, e muitas vezes eles até brigam entre si. Tem o eu superprodutivo e o eu que só quer descansar. O eu corajoso e o eu cheio de insegurança. E tá todo mundo morando na mesma mente. E para fechar esse cenário, a gente vive com uma identidade polarizada. O clima social e político de hoje em dia meio que empurra a gente para caixinhas, para identidades coletivas que muitas vezes nos colocam em oposição a outros grupos. Isso acaba simplificando demais a complexidade de quem a gente realmente é. E aí, no meio dessa tensão toda, dessa fragmentação, surge uma pergunta fundamental, que define a nossa época. E a pergunta é essa aqui, do psicólogo social Antônio da Costa Ciampa: como viver a metamorfose sem cair na alienação? Em outras palavras, se a gente está sempre mudando, como fazer isso sem se sentir perdido, sem se desconectar da gente mesmo? É um dilema e tanto. É aqui que a teoria do Ciampa entra. Ela oferece uma lente, uma forma muito poderosa de entender e navegar por esse desafio todo. Vamos ver como essa ideia funciona. O mais genial aqui é a mudança de perspectiva. Olha só, de um lado à esquerda a gente tem a visão tradicional, a identidade como uma essência, algo fixo, estático, uma coisa que a pessoa tem. Agora, à direita vem a proposta do Ciampa, a identidade como metamorfose, ou seja, um processo, algo dinâmico, uma história que cada um de nós escreve. Então, o ponto central é exatamente este. Metamorfose é entender que a identidade não é um objeto que a gente encontra debaixo da cama. É um processo contínuo de transformação. Ela é moldada pela nossa história, pelas nossas relações, pelo mundo que está à nossa volta. Essa teoria se apoia em 3 pilares bem claros. Primeiro, a identidade é um processo dinâmico, não é algo pronto que vem de fábrica. Segundo, ela é histórica, ou seja, está totalmente conectada com as nossas relações e o nosso contexto. E terceiro, que talvez seja o mais interessante, ela vive numa tensão constante entre a emancipação, que é a nossa liberdade de criar quem somos, e a alienação, que são as forças sociais que tentam nos limitar. Ok. E o que tudo isso significa na prática? Bom, essa teoria nos leva a uma conclusão muito, mas muito poderosa e até libertadora sobre nós mesmos. A grande sacada é esta: a identidade é um projeto aberto. Sabe aquela sensação de estar inacabado, de estar sempre em construção? Isso não é uma falha, não é algo para a gente consertar, é a própria natureza da nossa existência. E aceitar isso é libertador, porque significa que sempre existe espaço para editar, para reescrever, para evoluir. Isso tudo nos leva de uma forma brilhante à pergunta final. E então, qual o próximo capítulo? Se a identidade é essa história que a gente está escrevendo, a pergunta importante deixa de ser quem eu sou e passa a ser em quem eu estou me tornando. A página está em branco.